bem importante para fins introdutórios é a definição do que seja cognição. Eu falei para vocês que processo de conhecimento ou fase cognitiva, fase de conhecimento no processo sincrético, acabamos de ver que o processo sincrético é aquele que reúne mais de uma atividade. Então, na primeira fase, primeiro módulo de conhecimento é a fase de conhecimento, depois é a fase de execução no mesmo processo. Mas nós temos que saber diferenciar, portanto, conhecimento de execução. Eu falei que é mais técnico, é mais correto você definir que nós estamos aqui para estudar o módulo tutela cognitiva. É o modo como se presta a tutela de natureza cognitiva. Pouco importa se vai ser num processo que vai ter só cognição ou se vai ser num processo que vai ter mais de uma atividade. Cognição e execução é um processo sincrético. Nós temos que definir, então, o que é essa tal dessa tutela cognitiva. O que é a cognição. E cognição, meus amigos, como estamos falando de uma modalidade de tutela cognitiva, uma modalidade de tutela jurisdicional, a cognição, uma modalidade de tutela jurisdicional, nós devemos lembrar que a função jurisdicional é uma atividade que o Estado desempenha. Então, a tutela cognitiva é um tipo de função jurisdicional. Então, não tem como fugir. A tutela cognitiva é uma atividade. É o que o juiz faz. O juiz é quem? É um agente do Estado. Jurisdição é o que? Jurisdição é uma atividade. E a cognição, como é uma espécie de jurisdição, ela também é uma atividade. Só que a cognição, ela é uma atividade abstrata. Ela é uma atividade que você não consegue ver dela diretamente efeitos concretos. A cognição é uma atividade intelectual, daí que ela é abstrata. É o raciocínio do juiz. É a reflexão do juiz. Para que o juiz sentencie, ele não tem que antes raciocinar sobre o que aconteceu no processo. Isso é cognição. Cognição é uma atividade intelectual do juiz que analisa as alegações e as provas produzidas no processo para que ele possa formar o seu convencimento e exercer jurisdição e julgar. Então isso é a cognição. Uma atividade intelectual do juiz. E nesse intelecto, nesse raciocínio, ele utiliza... Ele analisa, ele reflete sobre os elementos da cognição, que são alegações e provas, para que ao final ele possa formar o seu convencimento e concretizar o direito, exercer jurisdição. Então percebam que os elementos da cognição, o que o juiz leva como parâmetro para julgar na cognição, são as alegações e as provas. Esses dois elementos são importantíssimos para a compreensão do procedimento que nós vamos estudar em uma perspectiva macro. Nós veremos bem que o procedimento cognitivo, procedimento comum da tutela cognitiva, ele é dividido em duas fases. E uma primeira fase é destinada à apresentação das alegações e uma outra fase é destinada à apresentação das provas. E aí lá no estudo das provas, teoria geral das provas, nós vamos ver que quem alega tem que provar uma outra relação entre esses elementos. Então esses elementos estão muito vivos e muito claros, bem perceptíveis aqui na tutela cognitiva. Para que o juiz possa formar o seu convencimento, ele leva em consideração aquilo que as partes alegaram e o que foi produzido de prova no processo sobre as alegações. Então, cognição é a reflexão do juiz sobre esses dois elementos: alegações e provas. E isso tem uma repercussão importante, relevante no procedimento que nós estamos a estudar. Um outro apanhado
teórico que é importante para vocês é a classificação da cognição. É possível classificarmos essa atividade cognitiva tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Então são dois critérios classificatórios da cognição. O que é a cognição? A atividade intelectual do juiz é a reflexão do juiz a respeito das alegações e provas. Então os elementos da cognição são alegações e provas. São duas formas de classificar. Adivinha? Uma que leva em consideração as alegações. A classificação da cognição no plano horizontal são as alegações. E no plano vertical, as provas. Então, classificação da cognição no plano horizontal. Aqui nós estamos investigando quais são as alegações que podem ser formuladas. O que se pode alegar naquele processo? Nós temos duas espécies de cognição nesse critério classificatório. É possível falar em cognição plena e cognição limitada, tirando como critério classificatório a alegação. Ou seja, o que é a cognição plena quanto à alegação? É aquela na qual não há restrições, não há limitação. Se uma é limitada e a outra é plena, adivinha qual é a plena? É que não tem limitação, é que não é limitada. Significa dizer que na cognição plena é possível as partes apresentarem qualquer tipo de alegação. E depois elas que se virem para provar. O cara quer alegar que, sei lá, montou num burro e chegou na lua. Ele pode alegar. Na cognição plena. A dificuldade vai ser, eu imagino, ele provar que ele fez isso. Né? Mas poder alegar, ele pode. A cognição plena é a regra. Ou seja, a exceção a essa regra é que a cognição seja limitada. E o que é a cognição limitada? O nome diz, né? É quando tem uma limitação. Quando não é possível apresentar qualquer tipo de alegação. Quando há uma restrição prevista em lei para que se alegue qualquer tipo de fato. O juiz não pode se pronunciar sobre aquilo. Se o juiz não pode se pronunciar, você não pode alegar. Não tem utilidade. Não vai ter interesse de agir, né? Não vai ter utilidade você alegar aquilo. Então é como se a lei autorizasse o juiz a dar de ombro. O cara alegou tal fato, não precisa nem pedir prova, você não vai considerar aquilo. Porque você não pode se manifestar sobre aquilo. É o que, em geral, na prática, a gente vê o juiz remetendo as partes à instância ordinária. Não pode tratar sobre aquilo ali. No processo de inventário, por exemplo, que fala que é uma questão de autoindagação. Não posso tratar disso aqui. Eu vou dar exemplo para vocês. Só que essa cognição limitada, como ela é justamente a exceção, ela deve vir prevista expressamente em lei. Então tem que ser uma situação em que o próprio ordenamento jurídico restrinja. Quer ver um exemplo muito bom de cognição limitada? Mandado de segurança. Mandado de segurança, você não pode discutir absolutamente tudo. A lei 2016-2009, ela traz restrições ali. Um outro exemplo. Ações possessórias. Na ação possessória, você não pode discutir, é vedado discussão sobre domínio, sobre propriedade. Outro exemplo. Ação de desapropriação. Ação de inventário. Acabei de fazer menção aqui para vocês. Ação de inventário e partilha. Você não pode discutir paternidade na ação de inventário e partilha. Você tem que trazer um título dizendo que você é filho. Não pode discutir aquilo ali. Não há, naquele procedimento, não há espaço para aquele tipo de discussão. Então há uma restrição de alegações. Então, em alguns procedimentos, não há cognição plena. A cognição é limitada.
essa limitação pode ser mais ampla ou mais restrita, né? Por exemplo, na ação de inventário e partilha, só se pode discutir a inventariança e a partilha dos bens. Não se pode discutir nada que fuja disso, porque só isso não dá problema, né? É difícil da conta fechar. Então você vai discutir qualquer coisa fora disso, você tem que ir pelas vias, pela ação própria, pelo meio próprio. Na ação possessória, por exemplo, é o contrário, a limitação é menor. Você só não pode discutir propriedade. É como se a lei dissesse, você pode discutir o que você quiser, é quase plena, só não pode discutir propriedade. Na inventário e partilha é o contrário. Você não pode discutir nada que não seja isso aqui. Na desapropriação, você não pode discutir nada que não seja o domínio, o valor do bem a ser indenizado. Mas pouco importa. Pouco importa se a limitação é grande ou é pequena. É classificado como cognição limitada. E aí um ponto importante aqui. Os senhores terão um módulo, salvo engano é o próximo módulo, que é para tratar de procedimentos especiais. Procedimentos especiais. Percebam, eu disse que a tutela plena, a cognição plena, é a regra, mas é a regra no procedimento comum, que nós vamos estudar aqui. Procedimento comum. Percebam que todos os exemplos que eu dei de cognição limitada foram procedimentos especiais. Mandado de segurança, ação possessória, inventário e partilha, ação de desapropriação. Então percebam bem, também não é muito tópico daqui, mas tem esse link evidente. A limitação da cognição é uma das justificativas para se criar um procedimento especial. Nem todo procedimento especial tem limitação cognitiva. Nem todo. Mas uma das finalidades possíveis de se criar um procedimento especial, e o que é procedimento especial? É aquele que é diferente do comum. Procedimento especial é um conceito que se chega por exclusão. Já vou na Cláudia que colocou ali uma questão no chat, já vou ver. Mas procedimento especial é um conceito que se chega por exclusão. É procedimento especial, olha o nome, como é que já responde. Aquele que tem uma especialidade, uma sutileza em relação ao comum. E uma das especialidades possíveis, são várias no ordenamento jurídico, mas uma das especialidades, das distinções possíveis, é limitação da cognição. Eu quero um procedimento onde não se possa discutir tudo, onde a concentração, a cognição seja concentrada nesse tópico. Pronto. É só você prever em lei. Só você prever que nesse procedimento não vai poder se discutir tudo. Então a limitação da cognição, para encerrar, é uma das formas, é uma das justificativas, uma das razões pelas quais se cria procedimentos especiais. Deixa eu ver o que a Cláudia trouxe para a gente ali. Professor, posso dizer cognição limitada é quando as questões em discussão são meramente de direito? Não, sim, não é só isso. Não é só isso. Ação possessória não é só de direito. Tem fato também. É porque a lei não te permite alegar todo e qualquer tipo de fato. Alegar tudo. Você não pode alegar tudo. A questão não é se é de direito ou de fato. Aqui a questão é que tem uma limitação. Uma limitação seja em qual âmbito for. Ou seja, que a cognição não é plena. Que as suas alegações não podem ser sobre tudo. Tá, Cláudio? A regra no procedimento comum é a cognição plena. A exceção é que a cognição seja limitada. Logo, se é exceção, tem que vir uma lei para estabelecer estas restrições. Tá? Bom, eu disse que eram 2 critérios classificatórios. No plano horizontal e no plano vertical. No plano vertical, né, e no plano horizontal, nós relevamos como critério classificatório as alegações. No plano vertical, adivinha qual que vai ser? A prova. A figura de imagem que eu construí aqui, eu acho que tenho obtido êxito em me fazer entender, é que na cognição vertical, o que nós vamos levar em consideração é o quão aprofundada deve ser a análise do juiz quanto às provas. Então, vertical, né? Estou tentando evitar de perder tempo para abrir aqui o PowerPoint para
para mostrar para os senhores. Deixa eu ver se eu... enquanto eu vou falando, vai abrindo aqui. Horizontal, vertical. Na horizontal é a extensão das alegações, o quanto que se pode alegar. Na vertical é a profundidade das provas, o quanto que é necessário se imiscuir, o juiz descer na análise das provas. Deixa eu ver se abriu aqui. Eu não tenho muita familiaridade com isso não, senhores. Vou tentar, tá? Eu não me lembro exatamente bem como é que faz para compartilhar. Acho que é aqui. Vejam aí os senhores se está aparecendo. Não sei se os senhores estão conseguindo ver. Sim, tá? Falaram que sim. Agora continua. É o seguinte. É assim, ó. É horrível porque o negócio fica inclinado aqui. Aí minha letra, que já não é um primor, fica ainda pior. Olha aqui. Aqui é naturalmente no plano horizontal as alegações. Aqui, portanto, é a plena. Aqui a limitada. Nós já vimos isso. Aqui já foi o que nós acabamos de falar. Como é que pega mais cor aqui, hein? Aqui. E aqui é a que leva como critério as provas. E quanto às provas, tendo como critério classificatório as provas, quanto às provas, pode ser dividido em a regra, que é aqui o final, que é a cognição exauriente. Temos a cognição sumária e temos a cognição rarefeita. São modalidades de cognição, né? O que é a cognição exauriente? Eu disse para vocês, cognição tem como finalidade formar o convencimento do juiz, né? Na exauriente, o juiz julga com base em um juízo de certeza. Veja, olha o nome. Ele exauriu. O que é exaurir? É eliminar. E ele eliminou o quê? Ele eliminou as dúvidas. Cognição exauriente é aquela que exaure as dúvidas. O juiz julga com base em certeza. Daí que essa é a regra. Essa é a regra. Já a cognição sumária é aquela na qual o juiz é autorizado a decidir com base em um juízo de probabilidade. Juízo de probabilidade. Então veja, ele tem aqui algo a eliminar de dúvidas para que ele possa ter certeza. Mas a decisão que ele proferiu já é provável. Probabilidade é aquilo que é provável. Ao passo que a cognição rarefeita é a que tem origem em um juízo de verossimilhança. O que é um juízo de verossimilhança? É assim, ó. Você divide a palavra vero de verdade, similhança de semelhante. Verossimilhança é aquilo que
parece, aquilo que é semelhante à verdade. Não é nem provável. Então veja como é que, quanto às provas analisadas, é menor. Ele quase não analisou prova nenhuma. O que é quando você diz que o ar está rarefeito? É que o ar está pouco, né? Então a cognição rarefeita é aquela que se utiliza pouco dos elementos. Então veja como essa distinção aqui é muito importante. O juízo de certeza, ele é próprio da tutela definitiva. E os outros, naturalmente, são das tutelas provisórias. Juízo de verossimilhança, o juízo de probabilidade, é aquilo que demanda um mínimo de prova, né? Probabilidade, provável, é aquilo que pode ser provado. Então aqui nós temos a tutela provisória da evidência, em alguns casos, ou a tutela provisória da urgência de natureza antecipada. E aí, por fim, a cognição rarefeita, juízo de verossimilhança, ela é própria da tutela provisória de urgência cautelar. Qual é a lógica aqui? Eu vou voltar aqui para aparecer. A tutela cautelar, ela é de natureza rarefeita, juízo de verossimilhança. Por quê? Porque ela tem uma aptidão, ela tem um potencial danoso muito menor. Porque ela não trata do direito material. Ela é uma proteção ao processo. Então a chance, claro que a tutela cautelar pode causar dano, mas a chance é diminuta. Então por isso que o legislador se sentiu mais confortável em aquilo ali é o quanto que o juiz tem que analisar de prova para poder decidir. Então o legislador se sentiu mais confortável em falar para o juiz: olha, excelência, você pode prestar jurisdição de natureza cognitiva vendo só um pouquinho de prova. E as alegações não descem muito sobre isso, não. Porque ela é de menor potencial danoso. Já a cognição sumária, exige-se que o juiz, né, analise prova um pouco mais aprofundadamente. Fumus boniuris, periculo in mora. E a tutela definitiva, a tutela final, o juiz tem que julgar com base em certeza. Não porque algo parece ser verdade e nem porque aquilo é provável de ser o verdadeiro. É porque ele tem certeza que aquilo é o certo. E ele presta, portanto, aquela modalidade de tutela cognitiva. Daniela traz ali uma participação. O mandado de segurança seria uma cognição vertical, então, por só aceitar a prova? Veja, ali no mandado de segurança, o direito líquido e certo, aquilo que pode ser provável de modo documental, a produção de prova já constante já na inicial, ela é mais considerada uma modalidade de cognição limitada. Porque você só pode alegar aquilo que você prova de imediato. A classificação vertical das provas é o quanto que o juiz tem que se imiscuir, não é a parte provar, é o juiz analisar a prova. E aí o juiz, no mandato de segurança, ele presta uma tutela definitiva. Ele presta a segurança, que é uma tutela, uma cognição exauriente. Então ali a limitação que se faz no mandato de segurança é mais associada às partes. Tem também limitação na lei do que se pode analisar no mandato de segurança, na Lei 12.000, artigo 5º, né, da Lei 12.016, as restrições do mandato de segurança. Mas essa questão de prova pré-constituída, ela está mais associada a uma limitação do que a parte pode alegar. Ela não pode alegar aquilo que ela vai ter que provar como testemunha, como uma testemunha, por exemplo. Aí tem uma restrição. Não sei se você me entendeu. Hein, Daniela?
o critério classificatório da cognição vertical toma como parâmetro a postura do juiz ao analisar. E quando o juiz analisa o mandado de segurança, ele tem que proferir uma tutela definitiva, exauriente. Ele tem que analisar tudo que está de prova. Então a restrição do mandado de segurança são as alegações que a parte pode fornecer. E a parte só pode alegar, essa expressão direito líquido e certo, ela é equivocada, a doutrina toda diz isso. Porque ela não está associada ao direito. O direito é sempre líquido e certo, está previsto. O que é líquido, o que deve ser líquido e certo, o que deve ser comprovado previamente, são as alegações. Essa expressão direito líquido e certo, na verdade, são os fatos comprováveis de imediato. Então você só pode alegar aquilo que você pode provar de imediato. Tá? Ok? Entendi. Então só seria vertical, por verossimilhança, se tivesse uma tutela no mandado. Tem tutela no mandado, que tem a liminar no mandado de segurança, né? Então a liminar do mandado de segurança ela é fruto de uma cognição sumária. É o quanto que o juiz deve analisar de prova. É isso, exatamente isso. A cognição vertical tem como parâmetro a postura do juiz ao analisar o acervo probatório. Né? E como ele não exauriu as dúvidas, a tutela liminar é prestada inicialmente com base em uma cognição sumária. Maria Tereza traz ali, professor, e o juízo sem provas por convicção? Você está querendo dizer? A Daniela está falando que entendeu. Olha, o juiz julgar sem provas é absolutamente excepcional. Né? Seria aquela cognição rarefeita, que é mais própria da tutela cautelar. Como o nome diz, a cognição sumária com base em um juízo de probabilidade é algo que pode ser provável. Então, provável é aquilo que provável é aquilo que subtrai uma prova. É aquilo que pode ser provado. Então, na tutela cognitiva sumária, pelo menos um indício de prova, algum elemento com a prova tem que ter. O juiz não pode julgar da cabeça dele sem um mínimo de prova que seja. E aí o que vai diferenciar o exauriente da sumária é que na sumária ele analisou algum tipo de prova e na exauriente ele examinou todas as provas. Então ele não tem dúvida nenhuma, não há necessidade de mais provas porque ele está absolutamente convencido. Ok? Então, o juiz julgar sem provas, isso é algo absolutamente excepcional, né? Que vai nos conduzir à análise do ônus probatório, né? O juiz pode julgar sem provas, mas aí ele vai julgar na regra de julgamento do ônus probatório, do artigo 373. Então, por exemplo, quando ele julga improcedente o pedido do autor, porque o autor não produziu prova, aí tem uma cognição exercida, fatalmente, mas há uma cognição de improcedência, é um juízo de improcedência porque o autor não se desincumbiu do ônus de fazer prova do fato constitutivo do seu direito. Dito de uma outra forma, o autor não provou aquilo que ele alegou. Então ele julga improcedente. Mas o juiz ali, mesmo assim, o juiz ele investigou a prova, ele pediu prova, e tanto que isso se dá no final do procedimento, tá? Não sei se foi isso que você quis dizer, Maria, a respeito de o juiz julgar sem prova. Para que o juiz preste conceda a pretensão, é absolutamente excepcional a possibilidade dele fazer sem prova. Essa modalidade de julgamento que eu lhes falei, o juiz está julgando ali sem prova, mas ele está utilizando de um ônus, uma regra de julgamento que a própria lei traz. Quem alega tem que provar. Se o autor apresentou alguns fatos e para fechar a cognição, a junção de alegações e provas, ele só alegou, mas não provou, o juiz vai pedir para vir provas e ao final ele vai julgar improcedente, porque não foi provado. Tá? Bom, essas as considerações em caráter
introdutório